Então, meninas, muitíssimo boa tarde para todas vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Boa Eu tarde. hoje eu preciso falar algumas coisas bem importantes com vocês. Em primeiro lugar, são algumas coisas que Deus veio trazendo ao meu coração nesses dias, desde domingo passado, que Ele vem tratando algumas coisas de forma muito pontual comigo, e isso vai mudar um pouco a linha do nosso trabalho, tá? Inclusive, eu acho que é exatamente por isso que são essas as pessoas que estão aqui. Mas vamos ver para onde isso vai dar. Há alguns dias eu estava assistindo uma live do Felipe, dessas de perguntas e respostas, e ele atendeu uma senhora, uma senhorinha mesmo. E ele foi tão carinhoso, ele foi tão amoroso com ela, e aquilo tudo me constrangeu, sabe? Eu fiquei muito emocionada com o carinho dele, com o amor dele, com a pessoa dele. E aí eu fiquei me perguntando e perguntei para Deus, falei, Deus, por que, que o Senhor me colocou em contato, me colocou para trabalhar com uma pessoa tão grande como o Felipe é, com uma pessoa tão isso, tão aquilo, que eu não mereço isso. E daí a pouquinho Deus disse para mim, mas não tem nada a ver com você. Não é para você. É para as mulheres com as quais você vai se conectar daqui para frente. É sobre elas, não é sobre você. Não é a melhor coisa do mundo você receber uma tirada de Deus, né? Mas ele faz isso de vez em quando. Ele põe a gente no nosso lugar, mas eu entendo que ele só fala isso para filhos que são maduros. Se eu fosse uma criança, ele não teria me tratado dessa forma. Então, eu me alegro muito por ele ter me falado isso. E essa minha trajetória com o Felipe, ela se deu desde. Às vezes, Débora, eu ficava morrendo de vontade de compartilhar as coisas com você, porque eu já vinha caminhando junto com ele e tudo, mas eu falei assim, não, deixa eu fazer as coisas primeiro para depois eu falar com os outros que eu estou caminhando com ele e tudo mais, porque foi em novembro do ano passado. Entre outras coisas, um dia eu cheguei na escola e a gente tem uma funcionária na escola que é pastora, e eu cheguei no portão, ela uma distância de uns 5, 6 metros, ela sorriu para mim, e toda vez que ela faz isso, eu falo assim, Jesus, o que você está aprontando? Porque quando ela sorri daquele jeito, é porque é ele que está sorrindo para mim. Aí ela veio, me abraçou e falou comigo, Apocalipse 3:8. Falei, ok. Aí eu subi para ver Apocalipse 3:8. Aí diz mais ou menos assim, conheço as tuas obras, eis que abro diante de ti uma porta que homem algum pode fechar. Sei que não tem força, mas aqui é? Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. E algumas horas depois o Felipe me ligou, me chamando para trabalhar com ele. Essa era a porta que o Senhor estava abrindo. E isso passou e muita coisa aconteceu até domingo passado, quando ele me trouxe essa palavra de volta e ele, acho que se Deus tivesse um marca-texto, acho que ele passou o marca-texto numa parte desse versículo. Não negaste o meu nome. O que, que acontece? Na nossa primeira reunião, ainda que eu tivesse citado Jesus, ainda que eu tivesse falado dele, o meu coração não estava nele naquele momento. E ele me chamou a atenção por isso. E ele me alertou de que tudo aquilo que ele tem para mim, de todos os projetos que ele está me dando, de tudo que ele está trazendo para mim, é por causa dele. É pelo reino, não é por minha causa. Então, é daí que eu quero fazer de vocês minhas testemunhas neste momento. Eu quero pedir perdão a vocês e quero pedir perdão a ele por eu ter me esquecido dele na nossa reunião anterior, por eu não tê-lo convidado, por eu não ter feito dele o, a principal presença dessa reunião. Tá? Então vocês são minhas testemunhas nesse pedido de perdão, nesse concerto que eu estou fazendo com ele. E eu quero que vocês saibam que de hoje em diante essa reunião é dele, quem fala é ele, o conhecimento é dele, o mover é dele, os resultados são dele, para ele. Não é por nós, não é para nós, não é por mim, não é para mim.
é para Ele, para aquilo que nós vamos fazer, aquilo que Ele, através de mim, hoje está trazendo nesse momento, porque eu que estou falando. Mas vocês também vão falar, então, através daquilo que será feito através de nossas vidas, para que a gente possa alcançar outras vidas e perpetuar tudo isso que Ele está trazendo para nós, ok? Então, seja bem-vindo, Jesus. Senta com a gente e bora, vamos lá começar. Então é o seguinte, pessoal, a gente fala muito de Gênesis 1, 26, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Particularmente, eu acho que é muito fácil falar sobre isso. Quando eu vi o Pablo falando a primeira vez sobre isso, quando eu via ele fala mais do que o Felipe, ele martelou muito isso para mim, e quando eu ouvi depois Felipe falando sobre isso fazia um sentido teórico, eu entendia racionalmente o que isso significava, mas eu não vivia isso. Hoje eu entendo por que eu ainda não vivia, tá? Porque tanto na igreja, quanto acho que qualquer tipo de conhecimento, e hoje a gente tem muita gente na internet levando conteúdo para muita gente, as pessoas viram para outra e falam, você tem que ressignificar, você tem que, sei lá, você tem que renovar o seu mindset. Então, todo mundo fala um monte de coisa que todo mundo tem que fazer. Mas até agora eu não tenho visto ninguém, ou tenho visto poucas pessoas ensinando como fazer. Então, mesmo diante de mentorias, mesmo diante de lives, mesmo diante de livros que você lê e que as pessoas falam, por exemplo, o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, ele fala que quando você está diante de um ponto de inflexão, você tem que saber escolher, porque o ponto de inflexão é aquele ponto que muda tudo, é como se você estivesse diante de uma bifurcação. Se você escolher esse caminho, automaticamente você está abrindo a mão de tudo que tem neste carro. E aí, como é que eu faço para saber qual que é o melhor caminho? Porque entender de tudo isso é muito fácil, mas como fazer tudo isso? E eu entendi que eu só consigo chegar ao autoconhecimento também no passo a passo, também no pouquinho, também nas pequenas coisas. Não vai adiantar. Se eu decorar Gênesis 1, 26, isso não vai mudar a minha vida. Eu posso escrever Gênesis 1, 26 em todas as paredes da minha casa, que isso não vai me tornar a imagem e semelhança de Deus. Mas o que me torna a imagem e semelhança dele é eu conviver com ele, com a palavra dele. Como é que eu renovo meu mindset? Eu vou me conectar com as pessoas que têm o mindset que eu quero ter, eu vou ler os livros que fazem isso, eu vou seguir as pessoas que fazem, né, que têm esse mindset. Então, como é que eu faço para ter o mindset de ser a imagem e semelhança de Deus? Para ter um mindset espiritual. Eu vou me conectar com quem vive isso, eu vou seguir quem vive isso, eu vou ler quem vive isso. E a única pessoa que eu tenho a certeza absoluta que consegue viver, ser e existir a imagem de semelhança de Deus é Cristo. Nem a pessoa de quem eu ouvi isso pela primeira vez com tanta intensidade, que foi o Pablo, nem o Pablo ainda consegue viver sendo a imagem e semelhança de Deus, porque ele ainda falha, porque ele ainda erra. Nenhum dos mentores que a gente tem ouvido, ninguém, nenhum de nós, é totalmente, por mais que a gente consiga viver, experimentar disso, nenhum de nós é totalmente a imagem e semelhança de Deus como Cristo. Então é por isso que eu resolvi caminhar de uma forma diferente a partir de hoje com essa reunião. Então eu quero compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador. Isso aqui é a nossa mentoria de hoje. E hoje nós estamos falando sobre ajustar o foco. Essa semana algumas pessoas têm falado comigo, têm conversado comigo, e muita gente fala comigo, nossa, Cissa, você é tão isso, nossa, Cissa, você é tão aquilo. E eu me percebi sempre agradecendo as pessoas, dizendo, obrigado porque os seus olhos são assim. Obrigada pelos seus olhos.
Ou seja, obrigado pela forma como você me vê. Porque hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que ela me disse tanta coisa a meu respeito. Eu falei, de onde essa mulher está tirando isso tudo? Eu não faço a menor ideia. Então, eu selecionei um versículo que ele traduz exatamente o que eu quero dizer para vocês hoje. E a gente vai caminhar devagarinho nele, para a gente entender o que é ajustar o foco. O primeiro foco que eu tinha que ajustar, eu ajustei com vocês no início dessa reunião. Então, lembrando disso. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é isso. Os olhos são a candeia do corpo. Saindo da linguagem, só da linguagem de igreja, né? Porque a gente não lê Bíblia só na igreja, a gente lê Bíblia em casa, a gente lê Bíblia no ônibus, a gente lê Bíblia no celular. A gente não é Bíblia só na igreja, a gente é Bíblia em todos os lugares, né? Então, só para sair só desse contexto, o que vocês entendem como os olhos sendo a candeia do corpo? Queria que vocês falassem. Drica, liga seu áudio aí e fala para mim. Você tem que clicar aí para ligar. Isso. Conseguindo me ouvir? Uhum. Então, eu entendo que os olhos são a candeia do corpo. A forma como você enxerga, né, as situações, o seu jeito de perceber e absorver as coisas, eles vão trazer sobre você um resultado, né? Assim, a palavra mesmo de Deus fala assim, que se o seu olho for mal, se você tiver uma forma pessimista de olhar para as coisas, todo o seu entendimento vai ser mal, né? Então, isso pode trazer reflexo até mesmo para o seu corpo físico, né? Trazendo, eu posso especificar, assim, dando o meu exemplo, na questão que eu já comentei com você até sobre a ansiedade, por exemplo, né? Quando eu olho para alguma situação e eu enxergo aquilo da forma como, sabe, a forma com que eu faço, como eu capto aquela situação, ela vai refletir dentro de mim alguma coisa. O meu jeito de olhar para uma pessoa, tem um ditado que fala, né, a primeira impressão é a que fica. Nem sempre é assim, né, porque as pessoas podem mudar, as pessoas podem mudar o seu comportamento, elas têm a chance de mudar as suas ações. Então, eu acho assim, aquilo que ilumina o seu corpo, né, a forma como que você vai olhar para as coisas, ilumina o seu corpo, traz benefícios para o seu corpo, porque o modo que a gente percebe e olha para as coisas vai refletir no nosso interior mesmo, sabe? Então, assim, às vezes eu percebo a situação, ou às vezes com os meus ouvidos, né, eu olho e percebo com os meus ouvidos e deixo aquela coisa entrar dentro de mim, dependendo da forma como eu olho, como eu direciono o meu olhar, aquilo vai refletir dentro de mim positivamente ou negativamente falando, né? Então, a candeia do corpo, aquilo que ilumina o corpo, está nisso, a forma como que a gente enxerga as coisas. Eu tenho tentado mudar o meu olhar, né, vamos dizer assim, nessa questão, porque eu tinha essa tendência a ficar um pouco ansiosa. Então, dependendo daquilo que eu via, ou até mesmo ouvia, eu já trazia para mim um peso, uma sensação de mal-estar terrível, né? Então, a gente tem que mudar o nosso olhar para que a gente perceba no nosso corpo um bem-estar, que às vezes é tão desnecessário, a gente vive tantas coisas necessárias por conta da nossa forma de olhar para as coisas. Uhum. Não sei se eu entendi, né? Não, Mas. é maravilhoso. Para mim é isso aí mesmo. A gente tem falado muito de paradigma, né? Sobre a Uhum. forma da gente enxergar as coisas. É muito interessante porque, na verdade, a gente não enxerga com parte do nosso cérebro. Então, Sim. você falou, por exemplo, aquilo que você ouve. Então, toda a informação que entra, seja pelos olhos, né, seja por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, e às vezes também por aquilo que a gente fala, toda a Fala. informação que entra, ela vai para o nosso córtex e ela fica Sim. armazenada lá.
Hoje eu estava explicando para os meus alunos de manhã sobre estímulo e resposta. Então, entre uma ação que você sofre e o estímulo e a resposta que você dá a essa ação, existe um tempo, existe um intervalo. Pessoas reativas ignoram esse intervalo e elas vão do estímulo à resposta imediatamente. Pessoas proativas, não. Elas entendem que existe esse tempo e elas fazem alguma coisa nesse intervalo de tempo. Aí eu falei com eles, por exemplo, para a nossa vida inteira, desde criança, a gente vê em novela, em filme, todo mundo, né? Todo mundo que foi criado dentro de um ambiente que às vezes era a televisão que nos educava, porque a mãe tinha que arrumar uma cozinha, tinha que fazer uma coisa, né? A gente via o quê? Quando uma pessoa ficava com raiva, o que ela fazia? Ou ela quebrava tudo, ou ela xingava todo mundo. Se é uma mulher, ela gritava, ia para o quarto chorar, ou desfalecia pela cadeira abaixo. É o que a gente, então, o nosso cérebro aprendeu que as reações que ele tem que ter mediante momentos de raiva é esse. Eu tenho que gritar, eu tenho que quebrar, ou eu tenho que chorar. Então, isso ficou guardadinho, armazenado. E aí, a gente nem usa esse intervalo, porque você recebe o estímulo raiva, e aí você automaticamente pega no seu cérebro a reação. Só que nós não devemos ser seres reativos. Nós precisamos ser seres proativos. E aí, como é que eu mudo isso? Como é que eu quebro isso, então? Como é que eu faço isso diferente? Aí eu falei, olha o que a gente faz. A gente pega uma emoção, raiva, e transforma em outra emoção, agressão. A gente pula da raiva para a agressividade, seja em palavras, seja em ações, ou então a gente pula da raiva para o desespero, da raiva para a perda de controle. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar consciente de maneira que eu vou pegar esse momento de raiva e vou transformá-lo numa ação. Não mais numa outra emoção, mas numa ação. Pode ser uma ação que não tem nada a ver com a raiva. Tá com raiva de alguém? Não tinha uma história assim, minha mãe da gente não falava assim, tá com raiva, tira a calça e pisa em cima? Vocês já ouviram a mãe de vocês já falou isso para você? A minha falava. Isso é, na verdade, eu não vou tirar a calça e pisar em cima, mas tá com raiva? Vai arrumar o guarda-roupa. Tá com raiva? Vai ler um livro. Tá com raiva? Vai fazer um exercício. Tá com raiva? Vai arrumar uma cozinha. Transforma, pega. Quanta coisa às vezes a gente não tem preguiça de fazer. Tá? Não, vai deixando, vai empurrando. O tal do arrumar guarda-roupa, arrumar gaveta, né, que a gente fica enrolando. Então, você recebeu uma dose cavalar de energia, de adrenalina. O que você faz? Converte isso numa ação para mover algo que você não tinha força ainda para fazer. Então, quando eu começo a mudar a minha forma de olhar para as coisas, por exemplo, alguma de vocês aqui gosta de problema? A gente sempre aprendeu, menino, você está caçando. Teoricamente não, né? Teoricamente não. E óbvio que a gente não vai sair por aí caçando problema. Mas e se o problema chega? Você precisa olhar para o problema de uma outra maneira. Você precisa olhar com os olhos de luz. Sim. Porque se o problema em si já é um problema, e eu olhar para ele com olhos de treva, aí lascou. Aí não tem jeito. Aí a gente até adoece fisicamente, né? Sim. Hoje de manhã, eu acordei, gente, a minha cabeça estava a mil, pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E eu falei, cara, há algumas semanas, eu acordava de manhã, a primeira coisa que vinha à minha mente eram os problemas. Nossa, como é que eu vou resolver isso? Gente, eu ainda não vi isso. Meu Deus, onde é que está a solução disso? E hoje o que vem na minha mente quando eu acordo não são mais os problemas, mas são as ações que eu estou desenvolvendo no meu dia a dia para chegar a um resultado que eu quero. Então, gente, do fundo do meu coração, eu te falo, se eu passei por isso, se eu conseguir sair de uma pessoa que acordava pensando em problema, em dificuldade, na falta do dinheiro, no como eu vou fazer, e passei a acordar pensando em
que eu tenho para fazer hoje para gerar frutos, para alcançar o meu resultado, qual é o próximo passo, pequenininho que eu vou dar em direção àquilo que eu quero. É assim que eu acordo hoje. Então, se isso aconteceu comigo, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso não é privilégio de ninguém. Isso é resultado de decisão. Quando a gente decide caminhar dessa forma. Aí vamos continuar. Daisy, beijo, amor, obrigada por você estar aqui, tá? A gente vai fazer, vou dar continuidade aqui, cadê? Então, entendemos já que os olhos são a candeia do corpo. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo seu corpo será luz. Gente, se Deus falou que todo o corpo pode ser luz se os olhos forem bons, é porque dá para ser. Não tem como você falar, é difícil. Ah, eu não consigo. Só que quanto mais eu não consigo, quanto mais é difícil eu falo, estou eu repetindo para o meu cérebro. Toda ação que a gente repete, toda fala que a gente repete, acontece duas coisas no nosso cérebro. A ligação entre um neurônio e o outro, a troca de energia entre um neurônio e o outro se chama sinapse cerebral. Quanto mais eu repito uma ação, mais eu aproximo um neurônio do outro, então mais rápida essa resposta, essa ligação se faz, e mais eu fortaleço essa ligação. Então, quanto mais eu penso de um jeito, mais eu estou fadada a continuar pensando daquele jeito. E é possível quebrar essa sequência de pensamento. Por quê? A natureza nos mostra. Quem já morou em roça já viu lá a trilha do boi. A trilha não existia até alguém resolver passar com o boi ali pela primeira vez. Todo dia o boi passando no mesmo lugar, todo dia o boi passando no mesmo lugar. O que, que ele fez? Abriu uma trilha. Mas por um motivo qualquer, não deu mais para passar por aquele lugar. O boi começa a passar por uma parte mais em cima. O que, que acontece com a trilha anterior? Fecha. E a trilha de cima abre. A mesma coisa acontece na nossa mente. A gente está abrindo e fechando trilhas mentais o tempo inteiro. Só que o que eu tenho que fazer? Parar de caminhar numa trilha e passar a caminhar em outra trilha. É simples, mas não é fácil. Vai exigir esforço mental, vai exigir decisão, mas é possível. É totalmente possível. Então, quando eu começo a desenvolver, a crer, né? O Deise, eu estou, só para te colocar alinhada com o que eu estou falando, eu estava falando que, desde que eu ouvi a primeira vez que a minha identidade está lá na Bíblia, em Gênesis 1, 26, durante muito tempo eu caminhei com esse pensamento, com esse conhecimento, mas isso nunca, ou nunca não, até há pouco tempo, isso ainda não tinha sido rema no meu coração. Isso ainda não tinha se tornado uma revelação para mim. E eu falo que eu acho que isso acontece muito em vários aspectos. Quantas passagens da Bíblia a gente entende que é verdadeira, mas você não experimenta, porque ela ainda não é uma revelação na sua vida. E quando que ela se torna revelação? Se você ficar todo dia ali, todo dia, batendo na mesma tecla ou em teclas semelhantes. Porque Deus fala a mesma coisa de formas diferentes em várias passagens bíblicas. As Bíblias têm lá no rodapé os links para os versículos que estão falando da mesma coisa. É só a gente querer caminhar. Ah, mas dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Mas é uma opção, você tem que escolher. Lembrando que a força que a gente faz para sair do lugar pela primeira vez, ela é infinitamente maior do que a que eu preciso para continuar caminhando depois. A força que a gente faz para levantar da cama de manhã com sono é infinitamente maior do que a força que a gente gasta para sair do banheiro quando a gente lavou o rosto ou tomou banho de manhã. Então, no início vai ser mais difícil. No início vai requerer um esforço a mais. Mas daqui a pouco vira hábito. Daqui a pouco a sua mente ela não se opõe mais a essa forma de pensar. E aí a gente consegue continuar caminhando. Ah, peraí, desculpa, eu tenho que colocar a apresentação, se eu só.
Mudar de tela, vocês não veem nada. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Gente, essa palavra tenebroso, ela me dá medo. Eu não sei vocês, mas esse tenebroso, sabe por quê? Eu, como professora de português, esse sufixo oso significa cheio de. Então, o gostoso é cheio de gosto, o cheiroso é cheio de cheiro, o tenebroso ele é cheio de temor. Ele é cheio de trevas, ele é cheio de medo. Se os meus olhos não forem bons, se os meus olhos forem trevas, eu vou caminhar no medo, eu vou caminhar na escuridão. De vez em quando eu vou até enxergar uma coisa fora das trevas. Vocês conhecem não é parábola, não. Ai, meu Deus. Várias metáforas, alegoria. Vocês conhecem a alegoria da caverna, de Platão? Já leram a respeito dela? Você procurar na internet, anota aí para você ler depois. A alegoria da caverna, de Platão. Na alegoria da caverna, Platão diz o seguinte: havia um povo que ele nasceu, desde que ele nasceu, aquele povo foi gerado, criado dentro de uma caverna de costas para a luz. Eles olhavam sempre para o fundo da caverna. De maneira que eles viam sombras do que estava acontecendo lá fora, projetadas no fundo da caverna. Tudo que eles conheciam era uma sombra da realidade. Gente, o cara escreveu isso lá na Antiguidade Clássica. Olha que loucura. Olha como você pega isso hoje e ainda coloca no nosso contexto espiritual. Aí, um dia, um deles resolveu virar, olhar em outra direção. Eles eram acorrentados, eles eram presos, um conseguiu escapar e olhou em outra direção. Com muita dificuldade, ele veio caminhando em direção à saída da caverna. E primeira coisa, a luz feriu os olhos dele. Ele não conseguia enxergar direito e ele teve dificuldade de caminhar naquela luz que estava chegando a ele. Mas ele não desistiu, ele insistiu, ele insistiu. Quando ele chegou lá fora, que ele começou a ver todas as maravilhas, que ele apenas conhecia uma sombra delas, ele ficou absolutamente encantado com aquilo. E aí o que ele decidiu fazer? Eu vou voltar na caverna e vou libertar todo mundo, e vou falar com todo mundo que aquilo que eles estão vivendo não é a realidade, que a realidade é essa. Ele volta na caverna para falar. O que acontece? Eles chamam ele de louco, ele insiste, eles acabam batendo nele, eles acabam matando aquele cara, e eles continuam vivendo da mesma forma que eles viviam antes. Então, essa passagem aí somos nós. Essa passagem é Cristo mostrando para a gente, ó, vou voltar aí nesse... Não que ele tenha saído da escuridão, pelo amor de Deus, né? Não que ele tenha passado por isso, mas a gente, quando conhece Jesus, a gente, quando, né, tem o entendimento da luz, a gente volta para querer ajudar as pessoas. Mas se a pessoa não estiver preparada para aquilo, não vai ter como. Ela não vai sair. Um versículo que mexe muito comigo é lá na parábola dos talentos, que diz assim: é o servo inteligente que o Senhor escolhe para cuidar dos outros empregados, para alimentá-los na medida certa. Tem que ter medida. Se você quer realmente cuidar das pessoas, se você quer transbordar na vida das pessoas, você tem que saber qual que é a fome que essa pessoa tem. Ela tem fome de quê? O tamanho da fome dela. Ela tem muita fome ou pouca fome? Tem uma menina que está fazendo mentoria comigo, a Andresa, ela me mandou uma mensagem falando que ela está de serviço hoje, não pôde estar aqui na reunião. Ela já chega para mim com 3 folhas de perguntas. Ela já requer de mim uma medida de alimento diferente, de repente, de uma outra pessoa que não tem algum conhecimento que ela tem. E a gente vai caminhando nisso daí. Aí a questão toda é exatamente quando a gente está falando desde o início. A forma como eu olho, se eu não mudar a minha forma de olhar para mim mesma, que é o final, gente, eu vou passar para o final aqui, que para mim é a parte mais punk desse versículo, é o final.
Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, então, se os meus olhos forem maus, o meu corpo será tenebroso. Se eu tenho olhos maus e o meu corpo é tenebroso, a luz que há em mim são trevas. Quão grandes serão tais trevas? Cadê vocês? O que acontece para mim aqui? Quando eu não sei nem em que estado de trevas eu estou, quão grandes são essas trevas. Quando eu não sei definitivamente, absolutamente nada, né? Quando eu sou aquele que está vivendo dentro da caverna, olhando para o fundo da caverna, se eu não tomar conhecimento disso, quão tenebrosa será a minha vida, quão grandes serão as trevas na minha vida. Então, Deus tem sempre me chamado, sabe, chamado a minha atenção para a questão do olhar, de como eu devo olhar para as pessoas, de como eu devo olhar para as circunstâncias. A gente estava falando de problema. Há pouco tempo, a Deise já veio aqui em casa, a Deise conheceu. Você conheceu a Batata, você conheceu o Billy também, Deise? Lá na casa de Santa Luzia, né? Muito bem. Então, eu tinha um Shih Tzu e uma vira-lata, que já tinham vivido muito tempo juntos e nunca me preocupei em castrar nenhum dos dois, porque nunca tinha acontecido nada que me preocupasse. Mudei para um apartamento com 2 quartos, o que acontece? Os dois cruzam. A Batata fica prenha. E a Batata teve 7 filhotes. E eu fiz o parto dos 7 filhotes. Gente, um mês depois eu não podia ver carne no prato, que eu lembro, tinha nada a ver, o bife branco eu lembrava daquelas, eu não conseguia comer. Falei, pelo menos passei por uma coisa diferente, né? Posso falar que eu já fiz um parto, ou 7 até mesmo. Só que eu fiquei me perguntando depois, falei, cara, o que eu tenho que aprender com esse problema? Porque se tornou um problema para mim. Porque a gente mora num prédio e os cachorros começavam a chorar, às vezes a Batata saía da caixa. Quando ela entrava, ela deitava em cima deles e eles começavam a chorar. Eu e meu marido tínhamos que revezar, igual bebê. Ele dormia 3 horas e eu ficava ajeitando o filhote para parar de chorar. Aí, daí a pouco, a gente trocava. Um vinha para a sala, o outro ia dormir. Gente, isso é vida. Ele gosta de cachorro. Agora, deixa eu te falar. Quem foi que construiu essa historinha toda? Eu. Quem levou os cachorros para casa? Eu. Quem não castrou o cachorro? Eu. Quem decidiu sair de uma casa para um apartamento? Eu. Quem trouxe os cachorros para o apartamento? Eu. Então, pronto. Quem é a única pessoa que pode solucionar tudo isso? Eu. Por que eu fiz o parto? Porque era responsabilidade minha. Não era meu marido trabalhou no SAMU. Tem pessoa melhor para fazer parto do que ele? Não tem. Mas não era problema dele, não é só porque ele está apto a resolver o problema que o problema tem que ser dele. O problema era meu. E só depois que eu encarei esse problema e que eu falei, é meu. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu não quero carregar isso mais. Só quando eu assumi esse posicionamento é que eu entendi que a solução do problema estava comigo. Gente, com uma semana, não tinha um cachorro aqui em casa mais. Os 7 cachorros foram adotados, o Billy foi adotado e a Batata hoje está num lar temporário. Eu vivo numa casa sem cachorro. Então, quando eu... Liga o seu áudio, Deise, que eu não estou te ouvindo. Se você tiver no celular, clica na tela, o microfone está vermelho. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Isso, fala. Assim, você resolveu um problema, mas também, entre aspas, não adquiriu outro, mas tipo assim, o coração ficou partido, né? Porque você tinha um amor com esses cachorros que só Deus. Uhum. Depois vou postar a foto deles lá para vocês verem, gente. Mas o que acontece? Aí, depois disso, depois que eu estava numa casa sem cachorro, um dia começou a me seguir um rapaz, fulano de tal, era uma firma, uma empresa, começou a te seguir. Eu falei, deixa eu ver quem é esse que está me seguindo, que dependendo de quem for, eu bloqueio. Aí era venda de iPhone. Gente,
Pensa em iPhones lindos, acessórios, todos maravilhosos. Aí eu ficava rolando aquele feed só, eu falei, nossa, nossa, que lindo, nossa, que bonito. Depois eu falei, opa, peraí. Se eu continuar a ficar vendo esse monte de iPhone aqui, o que vai acontecer? Vai surgir no meu coração o desejo de ter um. Se eu não tiver dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou me endividar para ter um negócio que os meus olhos estão me fazendo consumir. Falei, não, fui lá e bloqueei o rapaz, ou pelo menos não passei a seguir, eu estava seguindo, parei de seguir. Por quê? Porque eu entendi que são as nossas emoções que nos colocam em enrascadas. Porque onde é que está a emoção? A emoção está na alma. E nós não somos guiados pela alma, nós somos guiados pelo espírito. Então, quando você fala, ficou uma dor no coração, ficou uma dor no coração, mas ficou um espírito calejado, ficou um espírito experimentado. Então, essas pequenas. Então, eu falo assim, cara, problema. Eu falo o seguinte: quando você estiver diante de um problema, faz assim, oba! O que tem de bom para eu tirar disso? Primeiro, quando você usa o seu corpo para te ajudar a fazer uma leitura corporal das coisas, tá? Normalmente, quando a gente vê um problema, você fala, meu Deus, não é possível. O seu semblante cai, tudo fecha. Aí o seu corpo entende que problema é ruim. Mas quando eu falo, oba, problema, o cérebro começa a falar, opa, ela não tem problema com problema. E aí ele começa a me ajudar a tirar coisas de problema. E é o que a gente fala, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Ou a gente ganha ou a gente aprende. A gente nunca está perdendo. E aí? O nosso encontro de hoje fala sobre foco, né? Eu falei desde no início aqui, depois você assiste o início dessa aula, porque eu fiz um alinhamento de foco poderoso, as meninas foram testemunhas minha diante do alinhamento que eu fiz hoje aqui. Depois eu queria que você desse uma olhada, a hora que eu subir para o YouTube, você, por favor, dá uma olhada no início dela lá, tá? Uma coisa que eu anotei aqui, a Adrica falou sobre o olhar ansioso, né? Quando você falou, quando eu olho com ansiedade para as coisas. Gente, isso é muito louco, porque a ansiedade é o excesso de futuro. O que vai ser? Como é que vai ser? Que horas que vai acontecer? Quando que vai ser feito? E a depressão é o excesso de passado. Ou eu estou pondo os meus olhos no futuro, ou eu estou pondo os meus olhos no passado. E onde que eu tenho que pôr meus olhos? No presente. Então, cada vez mais, né, os olhos são a candeia do corpo. E aí todo o teu corpo sofre ou todo o teu corpo se beneficia. Você fica mais leve, você fica de bom humor, você fica mais, entre aspas, feliz, dependendo do que você estiver vivendo. Você encara as coisas com mais suavidade. Então, todo o teu corpo é luz, porque você tem olhos de luz, mas trevas também é a mesma coisa, né? Acontece do mesmo jeito. Uma aluna me emprestou um livro, 7º ano, gente, A Força do Um. E o que é o foco? O foco é quando eu olho para uma coisa só. Não é isso? A gente tem a mania terrível, a maioria das pessoas, ainda mais nesse tempo que está todo mundo aí na internet, o que a maioria das pessoas está fazendo? Está no computador vendo uma coisa, no celular vendo outra e na TV vendo outra. Está seguindo milhares de pessoas diferentes, com milhares de verdades diferentes. E aí essas pessoas têm 1 milhão de vias de entrada e nenhuma via de saída. E uma coisa eu sempre falo, gente, mais cedo ou mais tarde você vai colocar aquilo para fora, ou então a pessoa adoece. Se ela não põe aquilo para fora, ela adoece. Eu falo que o transbordo ele é inevitável. A questão é, o que você vai transbordar? O que você está pondo para dentro que você vai transbordar? Tá, Renata. Ô, Deise, desliga um pouquinho seu áudio, amor.
Oi, Renata. Tudo bem, amore? Oiê. Renata Coração. Então, olha só. Depois de tudo isso que a gente falou, eu preparei uma tarefa para a gente fazer. Eu vou te mostrar a tarefa também em slide, mas depois eu vou postar no grupo um PDF dela, tá certo? E se a gente está falando de foco... Oi, Florzinha, minha gatinha aqui. Quem? É a mãe da Manu? Não. Estão vendo? Tarefa, ajustando foco. Tá todo mundo vendo aí? Alguém me dá um ok aí que eu não vejo vocês agora, não. Meninas, vocês estão me vendo? Estão vendo a tela ou não? Eu estou vendo tarefa, ajustando foco. Ok, obrigada. Se alguém não vê isso, por favor, me fala, tá? Então, suas tarefas dessa semana começam com o olhar. Primeira etapa da tarefa. Escolha uma pessoa próxima com a qual você tem dificuldade de se relacionar. Uma pessoa que você pensa que é péssima e que não vale a pena fazer nada por ela. Pensa aí. Pensa naquela pessoa. Precisa anotar não, tá, Drica? Eu vou enviar a tarefa depois. Ah, tá. Tô Vou anotando. enviar no grupo. Precisa não, vou enviar no grupo depois. Beleza. Pensa aí. Vê se você consegue lembrar daquela pessoa que se você pudesse fingir que não... Né, ela vem, ela se... pega o celular e finge que está falando ao celular. Né, gente? Por mais que a gente queira viver de outra forma, eu acho que de vez em quando tem uma pessoa dessa que atravessa o nosso caminho, que se a gente pudesse, a gente evitaria. Então, eu quero que você pense exatamente nessa pessoa, tá? Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Vamos continuar. Só colocar aqui. Então, beleza. Olhe para essa pessoa com olhos de amor. Você não precisa falar com ela ou fazer nada por ela. Apenas entenda que essa é uma pessoa que precisa que o amor olhe para ela. Ele, o amor, é isso. E ele está dentro de você. E você pode olhar, e ele pode olhar, né? O amor está dentro de você, e o amor pode olhar para essa pessoa através de você. Então, você vai escolher essa pessoa e você vai olhar para essa pessoa com olhos de amor. Você não vai falar nada com ela, você não vai fazer nada para ela, você não vai lá ajudar, você não vai perguntar o que ela precisa. Você simplesmente vai pensar, vai entender que essa pessoa precisa que o amor olhe para ela. E esse amor está dentro de você. E ele só pode olhar para essa pessoa através de você. Deixe Jesus lhe mostrar a beleza dele contida nesta pessoa. Deixe o amor dele revelar quem ela verdadeiramente é, por baixo de uma personalidade, um comportamento que revelam o que fizeram com ela e não quem ela é de verdade. E ore por ela. Então, a primeira etapa da sua tarefa é essa. Escolher essa pessoa, tá? Olhar para essa pessoa com olhos de amor, entendendo que o comportamento dela, a personalidade dela, revelam não quem ela é, mas como ela foi tratada até agora. Só o amor pode olhar para uma pessoa dessa maneira. Só ele, ninguém mais. Nós não conseguimos, o amor consegue. E a gente está cheia dele, né? Porque Deus derramou do amor dele. Derramou, gente, é porque ele encheu e transbordou. Né? Então, se transbordou, dá para molhar todo mundo que está à nossa volta. Não tem jeito. Então, a primeira parte é o foco que você tem sobre essa pessoa em particular. Se você depois conseguir continuar fazendo isso com outras pessoas, ótimo. Se você quiser fazer com uma só, fica a seu critério.
Agora tem uma segunda parte da tarefa. Outro foco que você vai trabalhar. Então, né, ore por ela e quando for orar, agradeça a Deus, porque você já foi destravada nas áreas em que essa pessoa ainda não foi. Agradeça porque as suas emoções são curadas e peça a Ele que a liberte nas áreas, que liberte você, né? Que a liberte não a pessoa, mas que liberte você nas áreas em que você ainda está bloqueado. Então, você vai orar agradecendo a Deus que você já está destravada nas áreas que aquela pessoa ainda não está, e você vai agradecer a Ele pelas suas emoções que já são curadas e pedindo a Ele que cure aquelas emoções em que você ainda está bloqueada. Agora a segunda parte. Ative o olhar de Jesus em relação a você mesma. Olhe para você com os olhos dele. Antes você usou os olhos dele para olhar para aquela pessoa. Agora você vai usar os olhos dele para olhar para você. E deixe que Jesus lhe mostre quem você verdadeiramente é. Deixe que ele lhe mostre a sua verdadeira identidade, que é ser a imagem e semelhança do Pai. E permita que ela seja ativada em você. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Aquele filho que sempre esteve à mesa com o pai, que sempre esteve na presença dele, decidiu partir. Partir para se encontrar. Ele queria saber quem ele era. Ele tomou uma decisão que lhe trouxe dor e sofrimento, porque ele não sabia quem verdadeiramente era. Eu costumo dizer, gente, que o que tem de gente com crise de identidade na Bíblia não é brincadeira. Né? Começou com Eva, que não sabia quem ela era. Se soubesse, não tinha caído na lábia da serpente. Aí se eu vou lá no filho pródigo, esse jovem, gente, quando você abandona tudo para buscar outra coisa, você está buscando você. Não tem outra explicação. Você está buscando você mesmo. Até mesmo quando você abandona, quando a gente aceita Jesus, a gente abandona quem a gente era para a gente ir em busca de quem a gente verdadeiramente é nele. Processo de autoconhecimento. Você abandona todas as trevas, toda a sua ignorância e você passa a buscar quem você verdadeiramente é. Então, toda vez que alguém abandona tudo, é porque está em busca de si mesmo. Então, só que esse jovem ele tinha um problema de identidade, porque se ele olhasse, primeiro, ele estava todos os dias sentado à mesa com o pai. Só que ele não tinha convívio com o pai dele. Ele não tinha relacionamento com o pai dele para entender através do pai quem ele era. Aí... A confusão de identidade dele era tanta que quando ele quis voltar como servo, porque ele não se via como filho. Você não é escravo, nem servo, nem amigo de Deus. Você é filho de Deus, você tem o DNA de Deus, você é a cara do seu pai e pode fazer tudo o que ele diz que você pode fazer. Foi assim com Jesus, é assim com você. Ele te deu um novo espírito, uma nova vida, uma nova história, uma nova identidade que precisa ser ativada dentro de você para que você possa fazer o que foi chamado para fazer. Nas suas orações, agradeça ao Pai por você já ser a imagem e semelhança dele e porque você pode fazer as mesmas coisas que Jesus fez, pois você tem o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentro de você. Então, essa é a nossa tarefa de hoje. Uma tarefa de olhar para fora e uma tarefa de olhar para dentro. Um foco lá fora e um foco aqui dentro. E a lente, tanto para olhar para fora quanto para olhar para dentro, é uma só, é a mesma. Jesus. A lente é ele. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria ouvir também, eu quero receber também, gente.
Uau, Cissa, que só de ouvir meu coração já começou a ferver, já Graças sinto a a Deus. já sinto a minha carne tremendo. E com certeza quem está na reunião é quem precisava estar hoje. É, E era o que eu estava necessitando também ouvir e ver coisas que a gente já ouviu, né? Porque acredito que muitas, não só eu aqui, já viu muita coisa, já se alimentou muito e se encheu, só que não conseguiu transbordar. Eu tô falando de mim. uhum. E, e te ouvir falando isso é como buscar o que eu já tinha ouvido, mas não de uma forma assim tão pautada, tão linda e essa tarefa, fazer a tarefa, porque a gente tem o hábito de ver, consumir, mas não por partes, né? Não tratando cada detalhe. E, e era o que eu precisava muito ouvir hoje. Sabe o que que eu aprendi, Débora, nessa trajetória que a gente começou juntas, né? Eu aprendi que quando você entra numa aula de mentoria, quando você assiste uma live, você fica com um caderno desesperado, anotando todos os milhares de códigos que são liberados. E o que que você faz com eles depois? Verdade. Você fecha o caderno e guarda. Então, o que que eu decidi fazer nas mentorias? A gente vai trabalhar um código. E a gente vai dissecar ele, a gente vai aprender sobre ele, a gente vai aprender a colocar ele em prática, a gente vai fazer atividade para colocar ele em prática. Por quê? Porque eu acredito no livrinho que a minha aluna me emprestou, na força do um. Gente, basta uma decisão. Basta um versículo bíblico é suficiente para transformar a nossa vida inteira. Essa Então, um semana. código. Pode falar, Cissa. Não, pode falar. Até eu acredito que foi antes de ontem. Eu tenho 2 cadernos desses, assim, de assistir as lives e mentoria, sabe? E antes de ontem eu pensei assim, eu vou queimar esses cadernos. Porque eu comecei a ler eles e ver coisas assim que, quando eu li, eu lembrei de quando eu escrevi, como que eu estava, o que que foi. Mas ele acabou ficando esquecido ali no caderno. E aí o sentimento que eu tive foi, eu vou queimar esses cadernos, eu vou queimar porque é muita coisa, é muita informação e eu não consegui pegar de um em um, né, e colocar em prática, e aquilo dali foi me sufocando. Então, eles estão esquecidos, esses cadernos, e eu acho que eu vou até colocar fogo neles, porque está separado o que eu falava para mim, o que eu tirei de mim, né, tem 2 tipos lá. Então, só que assim, ó, não estava me servindo, estava tumultuando só tumultuando, e me prejudicou, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu sabia o que era para ser feito, mas eu não sabia na prática, eu sabia a teoria, porque estava ali escrito, mas e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E isso vai dando um pane no cérebro da gente, vai dando um desconforto, a alma sufoca, grita, e é diferente a gente ouvir e viver todos os dias. Porque a tarefa da gente diária, tudo que vem acontecendo, o tumulto que acontece dentro de uma casa, para a gente acessar aquelas coisas que estão escritas lá, se a gente não colocou em prática no dia que tu aprendeu, não viveu aquilo, quando acontecer certas coisas, a gente não vai lembrar. E aí a gente se debate, a gente sofre, a mente da gente enlouquece. E essa semana, assim, para mim foi tenso, sabe? Internamente, uma guerra aqui dentro e fiquei sufocada e precisando, assim, sabe? Respirar. Daí foi aonde que eu lembrei, não, esses cadernos eu vou queimar. Eu vou queimar e eu vou começar a viver uma coisa só. Eu vou começar como no primário, passo a passo. Eu não sei se eu queimaria, mas também não sei se eu não queimaria, tá? Porque eu já queimei muita coisa. Já teve muita coisa. Livros que eu escrevi. Livro que chegou aí para a editora,
Aí deu um problema lá, não deu para editar, ele ia ser publicado. Eu peguei o livro inteiro e botei fogo nele. Nossa. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Por quê? Porque eu entendi que aquele livro não glorificava o nome do Senhor. Então eu ia publicar para quê? Besteira. Aquilo não ia gerar fruto nenhum. Aquilo era uma cosquinha no meu ego para eu falar, olha aqui, eu tenho um livro, eu já publiquei um livro, e daí? O que isso muda na vida das pessoas? Não muda nada. Sabe? O que isso sacode o inferno? Não sacode nada. Então, para que eu vou ficar fazendo essas coisas para o meu ego? Mas, então, assim, eu não sei se eu diria para você que você deveria queimar e tudo. Espera, deixa um tempo. A gente vai começar a caminhar junto agora de uma maneira diferente do que a gente já caminhou um dia. Né? Eu acho que todo mundo que está aqui, para mim, isso é novo para mim também. Caminhar com pessoas próximas, como a Deise, que está aqui perto de mim, que eu posso pegar o carro e correr na casa dela, entendeu? E caminhar com você, que a gente já está junto há quanto tempo, sabe? Mas, e eu acho que o modo de caminhar que Deus trouxe ao meu coração, porque o meu marido, ele fala muito comigo no como, porque a galera fala, você tem que ter uma mente próspera. Como? Eles não falam o como. E é isso que alucina as pessoas. Você vira para um pai de família e fala com ele, você é um bosta. Você vira para o marido e fala, você é um banana. Mas depois você desliga o seu celular e vai passear no seu carrão. E você deixa aquele homem com aquele peso sobre ele. Está errado. O que a gente precisa fazer é isso. Se eu me dispus a sentar aqui, não foi para trazer peso para a vida de vocês. Precisa ser para trazer graça. Por isso que tem que ser feito em nome de Jesus. Sabe? A gente vai se encontrar de novo daqui a 15 dias, oficialmente aqui. Mas a gente tem contato a semana inteira. A gente chama uma outra no WhatsApp, entendeu? E, tá acontecendo isso, me ajuda nisso. Eu liguei para a Mel ontem e falei, Mel, preciso que você interceda por mim. Sem problema nenhum. Então, acho que o objetivo desse grupo tem que ser esse. Sabe? Se nenhuma outra das mulheres, tem mais de 40 mulheres cadastradas no grupo. Algumas eu sei por que não estão aqui, algumas eu não sei. Mas se nenhuma delas vier, estamos nós aqui. Eu acho que o que foi falado aqui hoje era necessário para quem estivesse aqui, para que a gente caminhasse dessa forma. Acredito que o Senhor sabe para quem Ele fala cada coisa. Sabe? E às vezes a gente desacredita da gente mesmo. Eu sei da Débora, por exemplo. Débora está com um bebê recém-nascido, a vida dela está de cabeça para baixo. E aí, de repente, na vida de quem que a Débora vai transbordar? A Débora já tem um canal para transbordar. A Débora acabou de transbordar na nossa vida. Ela tem um lugar para falar. Ela tem pessoas com quem falar. A gente precisa do socorro uma da outra. Igual eu falei, a Valéria não está aqui hoje. A Valéria já falou comigo, Cissa, mas a mentoria é sua. Eu falei, amiga, Jesus nunca mandou a gente caminhar sozinho. Ele sempre disse que era para a gente caminhar de 2 em 2. Não pode ser desse jeito. Mas você já está vivendo isso e eu não estou vivendo aquilo. Eu falei, mas você tem isso em Deus que eu não tenho. A Valéria tem uma comunhão de Deus que dá para surtar. Deus fala uns negócios com ela que meses antes das coisas acontecerem, ele revela coisas para ela que eu fico de cara, eu não tenho isso que ela tem com Deus, eu tenho outras coisas que ela também não tem. Eu entendo que o nosso grupo está aqui para a gente somar. Ok? Alguém mais? Quem quer falar? Vamos transbordar, meninas, estamos cheias. Vamos lá, Melzinha, vamos embora. Tá sem áudio ainda, bota o áudio aí pra gente. Áudio. Liberou? Ok. Essa questão do que foi falado hoje, no início do ajustando o foco, quando a Cissa ajustou o foco diante de Deus com quem está à sua frente, Deus, ele separa as coisas. E as pessoas que estão aqui hoje, que estão ouvindo, e vou trazer a frase que a Cissa trouxe no início, Deus só fala algumas coisas para filhos maduros, para eles não ficarem tristes. Talvez alguém está passando por alguma situação
que se tivesse ouvindo isso, poderia não ficar tão bem, tão confortável. Então, o grupo é para todas, o que Deus tem é para todas, mas nem todas estão preparadas para algumas coisas. E acredito que nós somos muitas em níveis diferentes, em níveis muito diferentes até, né? Eu consigo olhar as pessoas que estão aqui hoje, essa mãe do bebezinho, ela mexe muito comigo, assim, tem uma coisa muito forte dentro dela, a Adriana, essa questão do cuidado do falar, a ótica, como ela vê as coisas com quando ela falou de ansiedade. Gente, eu fico aqui só dizendo assim, Senhor, eu não estou acreditando que eu estou fazendo parte disso, que o Senhor me permitiu fazer parte de tudo isso, porque para mim, na minha cabeça, só existiam esses acontecimentos dentro de mim. Eu nunca vi isso dentro da igreja, eu nunca vi esse grupo nenhum, eu nunca imaginei que seria possível. Por quê? Porque tudo isso já acontece dentro de mim. Então, eu sempre sonhei com um grupo de mulheres onde as pessoas conseguissem exortar com amor e dizer assim, olha, não é por aí, e eu saber que ela não está me ferindo, mas ela está querendo me levar para um outro nível. E eu entender que é um outro nível, porque outras pessoas precisam receber de mim, que não vai conseguir receber da Cissa, que não vai conseguir receber da Adriana, não vai conseguir receber da Débora. Então, esta união, onde uma mostra o ajuste do foco, que o meu foco é um e o da Cissa é outro, mas que com o ajuste do que no caso a mentora passa e que ela também recebe, nós vamos conseguir chegar nas pessoas que Deus espera. Então, o que eu queria partilhar com vocês é que hoje essa lição do ajustar o foco falou imenso comigo, mesmo. Quando a Cissa começou o exercício, falou assim, tem que procurar uma pessoa, eu disse assim, ai Deus, eu não, Jesus. Você não manda ir atrás dessa pessoa, não. Aí eu fui encolhendo aqui, eu até tirei o telefone e disse, esse exercício pra mim. Aí quando a Cissa falou, não precisa procurar pessoa, eu disse, é comigo, Deus, o Senhor falou comigo agora. Mas você tá vendo, gente, é muito importante, porque como que eu vou romper se eu não entender que tudo é dele e para ele? O ajuste do foco do início dessa aula, quando a Cissa conectou o propósito de Deus com ela para a nossa vida e através da nossa vida para outras pessoas, o céu se rasgou pela terceira vez hoje. A unção desceu hoje nessa aula. Então, assim, gente, eu estou muito feliz, era isso que eu queria compartilhar, que nós possamos, com a ótica do Senhor, ajustar os nossos focos. Amém. E que toda ansiedade caia por terra, que todo medo do que eu vou fazer, que a gente pegue todos os conteúdos. Eu quero dizer para a Débora, é o seguinte, Débora, não tem nenhum conteúdo a mais, filha. O seu livro da vida está sendo escrito, então não queima nada agora. Não dá graça para o inferno, não, amiga. Não queima nada, porque cada pontinho que está lá foi anotado por uma razão. Todos os pontos são anotados por alguma razão, né? E, Adriano, não precisa ter pressa. Não precisa ter medo. Não precisa se culpar por olhar por alguém e dizer assim, será que eu vou... O maior medo da sociedade não é nem a pessoa te decepcionar, é você decepcionar alguém. Filha, você não vai decepcionar ninguém, não. O que tem dentro de você é necessário. A sua forma meticulosa de detalhes, de olhar as coisas com muita precisão é necessário. Porque talvez eu não consiga fazer, mas você vai conseguir. Cada uma tem, o seu foco ajustado da maneira que Deus quer. Amém? Então, é isso. Luciene, fala um pouquinho pra gente. Foi seu primeiro contato com a gente aqui. Fala para mim se deu vontade de correr ou se deu vontade de voltar. Correr não, de forma alguma. Sem vontade de continuar, né? Amém. Não tem como correr disso, não. Eu tô aqui me perguntando, Senhor, por que o Senhor me trouxe para essa live? Eu não sou uma pessoa assim, eu vou dizer tímida, não sou. Mas eu sou uma pessoa que às vezes tem dificuldade para falar, sabe? Às vezes para expressar, às vezes para fazer uma pergunta, né? E eu tô trabalhando isso, então, assim, pode ser por isso, né? E aí a Débora, né, que falou por último agora, Débora? Não, agora foi a Mel. A Mel, pois é, ela falando sobre trabalho de mulheres, né? Impressionante, eu também sempre tive vontade de trabalhar com mulheres, ter um grupo de mulheres, mas eu nunca falei assim, vamos fazer. Nunca tomei iniciativa, vamos fazer, né?
Então, aí, pode ser por isso que o Senhor me colocou nessa live. Amém, amém. Gente, eu acho que essa história de trabalhar com mulheres está no coração de toda mulher que é de É Deus. impressionante, né? Entendeu? É Essa nosso mulher... instinto materno, É. entendeu? Eu acho que a Deise já trabalha com mulheres, entendeu? Assim, eu nunca trabalhei com liderança de mulher, com nada disso, eu trabalhei muito com adolescente, mas é porque era o meu público imediato. Aí, de repente, na minha história de crescimento, de desenvolvimento pessoal, Deus foi pontuando, Deus me tratou muito como mulher, me tratou muito como esposa, me tratou muito como filha, entendeu? E ele falou, filha, agora vai e entrega. Eu deixei você passar por esse caminho que você passou e agora vai e entrega. Não retém, não. Eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo aqui vai passar pela mesma trajetória, gente, e vamos entregar. Vamos entregar para quem, onde e quando, né? E Deise, eu deixei você por último, a Drica. Fala, amor. Áudio. Áudio, liguei. Então, nossa, gente, eu tô aqui em lágrimas, eu não sei nem se Eu estou vendo. eu falar direito, porque ontem eu orei a Deus e eu pedi tanto a Deus uma resposta. E assim, tudo que eu falei com o Senhor, eu estou escutando aqui através da vida de cada uma de vocês. Glória a Deus. Eu estou, assim, com meu coração muito, muito agradecido a Deus, porque Ele me respondeu de uma forma maravilhosa, sabe? Assim, nos pequenos detalhes, coisas assim que eu posso abrir meu coração para vocês e falar que, assim, foram detalhes de palavras, inclusive, que eu usei com o Senhor e Deus usou a boca de cada uma de vocês para falar comigo. Eu tô tão em êxtase, sabe? Eu tô tão, assim, impactada com o que está acontecendo aqui agora, que eu só tenho a agradecer, sabe? Por estar participando desse projeto, a Cissa, cada um de vocês que estão aqui, as que não puderam também estar, mas que também estão com esse foco, estão com esse desejo queimando no coração. Eu também passei por tantos momentos, né, na minha vida pessoal, em diversas áreas da minha vida, e casamento, vida profissional, tudo, né, que a gente que é mulher, multitarefas, possa estar vivendo. E assim, eu tô aprendendo muito com cada uma de vocês, viu? Eu só agradeço, gente. Eu queria, assim, validar isso que está acontecendo aqui agora, sabe? Porque realmente é muito real, sabe? Quando a Cissa entrou e falou, e pediu perdão, e abriu o coração dela, eu achei assim, eu falei, Deus, foi a primeira coisa que eu fiz para o Senhor. Eu falei, Deus, me perdoa por não estar suprindo não as expectativas, porque Deus não tem, né, essas expectativas em nós. Ele acredita que nós somos capazes e Ele nos torna capazes. Mas foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, Senhor, me perdoa, Pai, porque eu preciso me alinhar, eu preciso ajustar o meu foco. Quando a Cissa, né, quando eu vi o banner falando sobre ajustar o foco, eu falei com Deus, eu preciso ajustar o meu foco para corresponder ao chamado do Senhor, para corresponder... Mamãe tá conversando. Tem um gatinho aqui, a meninas falando aqui, chamando a mamãe. Pode atender ele. Ele quer um Todd agora. Aí Mamãe, esse daqui vem esse. Vem sem esse. E eu, assim, sabe, eu só tenho a colocar isso para vocês, sabe, assim, eu tô maravilhada. Eu tô maravilhada, Cissa, tá acontecendo. Amém. Vocês não têm noção. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amiga, Eu falo demais, tá, menina? Bota o laço da fita agora. Cereja do bolo e o laço de fita, Deise. Ela sempre me deixa por último, né? Mas não. É porque assim, ela chega atrasada nas coisas, entendeu? E depois ela fala como se ela tivesse desde o início. Entendeu? Então eu já tá acostumada. Você vai ser a fechadora dos eventos, tá? É contigo. Você me perdoa, eu tive um pouquinho de dificuldade para entrar,
Aí depois que eu consegui entrar, por isso que eu me atrasei um pouco. Mas eu estou assim lisonjeada de estar com vocês. Vejo que eu estou assim diante de grandes mulheres, né? E assim, e eu quero dizer que uma grande mulher, ela não nasce grande, né? Uma grande mulher, ela se faz grande, né? Então, assim, eu me sinto lisonjeada de estar diante de vocês, porque eu vejo que eu estou diante de grandes mulheres. Mulheres que se fizeram grandes, por quê? Porque venceram. Venceram as suas dificuldades, venceram as suas limitações, venceram as barreiras, e ainda que passos curtos, vão conseguir chegar aonde tem que chegar, que é aonde que Deus espera vocês, para que vocês vivam a plenitude, né? Ser plena não é ter tudo, ser plena é ter tudo aquilo que é necessário para que você seja feliz, né? Então, assim, essa semana eu fiz alguns atendimentos e esse tema ajustando o foco é um tema muito forte. E é um tema, assim, que é necessário para o nosso dia a dia. E essa semana eu atendi um jovem que conhece a palavra de Deus, um jovem que tem uma grande missão, e ele estava muito confuso, e ele me procurou, ele falou, pastor, eu preciso conversar com você, porque só você vai poder me ajudar. E eu falei, Jesus, que responsabilidade. Então, vamos lá, vamos pontuar. Falei, meu filho, não sou eu que vou poder te ajudar. Quem pode te ajudar é Jesus. Eu sou só a ponte até você chegar onde você precisa chegar. E ali eu aconselhei aquele jovem naquilo que ele precisava. Amém, glória a Deus, ele foi para casa feliz. E essa madrugada, o Senhor, ele me acordou, eu não conseguia dormir. E eu falava com o Senhor, falava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer através de mim? E quando eu vi esse tema, ouvindo você falar, ajustar o foco, foi justamente a palavra que Deus me deu. Vou falar rapidinho para vocês aqui. Em Atos 3, eu creio que todo mundo conhece, em Atos 3 fala de um homem paralítico, que ficava na porta do templo, eu creio que todo mundo conhece. Uhum. E esse homem paralítico, ele ficava ali na porta do templo pedindo esmola. E ele não ficou paralítico, ele nasceu paralítico. E para esse homem chegar até esse templo, pessoas levavam ele até esse templo. E o objetivo daquele homem ali era pedir esmola. Por quê? Porque o foco daquele homem era a esmola. Porque é o que ele queria, ter dinheiro para poder suprir, né, a falta que ele tinha de algumas coisas. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês acham que a necessidade que aquele homem tinha era de dinheiro? O que você acha, Cis? Ele ia para a porta pedir dinheiro, porque ele queria dinheiro. Mas você acha que a necessidade que aquele homem tinha, aquilo que aquele homem precisava era de dinheiro? É certo que não. É óbvio que não, porque a gente conhece o desenvolvimento da história. Mas se eu olhar para o foco dele, ele estava com o foco dele totalmente desajustado. Ele pôs o foco no dinheiro porque era o máximo que ele conseguia focar. Isso. A lente dele era uma lente, sei lá, vagabunda, que só dava para ele focar no dinheiro. É como se não houvesse nada. Aquilo era o máximo. O ápice de tudo para ele, a coisa mais importante do mundo era dinheiro. O dinheiro. Por quê? Porque ele estava focando naquilo que era aparente. Ele estava focando naquilo que estava na cara dele. Aquilo que estava diante dele é o que ele precisava de dinheiro para comer, para se manter. Mas o que aquele homem necessitava era de andar. Só que a mente dele, o foco dele, os olhos dele não estavam nessa necessidade, porque ele achava impossível. Aí, o que acontece? Esse homem, ele se depara com dois homens de Deus. E dois homens de Deus que tinham foco. Dois homens de Deus que não andavam
por vontade, não andava por aquilo que era preciso naquele momento, mas eles andavam por uma necessidade. Qual que era a necessidade daqueles homens? Fazer o manifestar de Deus acontecer e as pessoas viver a plenitude. Então, quando aquele homem estava ali naquela porta e Pedro fala com ele, olha para mim. Por que Pedro falou com ele, olha para mim? É porque aquele homem estava olhando para outra direção, ele estava olhando para baixo. E alinha o foco. Alinha o foco, né? E Pedro falou com ele, olha para mim. E quando aquele homem olhou para Pedro, ele alinhou o foco. Quando aquele homem olhou para Pedro, ele deixou aquilo que ele queria, mas ele começou a ter noção daquilo que ele necessitava e aquilo que ele podia alcançar. E aí Pedro fala para ele, o que você quer? Eu quero uma esmola. Aí Pedro chama ele para o foco dele, para o foco que ele tinha que ter. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo aquilo que eu tenho eu te dou. E o que Pedro tinha? Pedro não tinha ouro e prata, mas Pedro tinha tudo o que ele precisava, que era um milagre, que era Jesus para mudar a história dele. Então Pedro falou com ele, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem saiu de um estado desajustado, de olhar para algo que ele queria, e ele ajustou o foco dele, olhou para aquilo que ele necessitava e alcançou aquilo que ele necessitava. E quando aquele homem alcançou aquilo que ele necessitava, ele entrou num lugar onde que ele nunca tinha entrado. Porque até então ele só ficava, diz a palavra, na porta do templo. Na porta. Ele nunca havia entrado no templo. Por quê? Porque até mesmo deficientes não entravam em templos. Deficientes ficavam do lado de fora. Então, a mesma coisa somos nós. Quando nós não temos o nosso foco ajustado, não tem como nós chegarmos em lugares onde nós nunca chegamos ou desejamos chegar, mas não podemos. Para nós alcançarmos lugares ao qual nós sonhamos, ao qual nós necessitamos, ao qual nós achamos impossível chegar até lá, é necessário ajustar o foco e não olhar para aquilo que queremos, mas olhar para aquilo que nós necessitamos. Porque a nossa necessidade, ela não está presente, a nossa necessidade, ela está no nosso movimentar. Só que muitas das vezes, para nós movimentarmos, nós temos que ajustarmos o foco onde nós estamos. Por isso, hoje, essa live está acontecendo. Por isso, Deus colocou essa mulher maravilhosa que chama Simone no nosso caminho. Por quê? Porque até aqui, muitas das vezes, nós estamos andando, olhando e buscando aquilo que nós queremos. Mas Deus não tem para nós aquilo que nós queremos. Deus tem para nós aquilo que nós necessitamos que estar nele. E tudo aquilo que nós necessitamos que estar nele não nos traz arrependimento. Tudo aquilo que está nele, que só ele pode nos dar, não nos traz amargura nem frustração. Perceba bem, às vezes hoje eu quero muito uma caneta. Eu quero, na minha cabeça, eu quero ela, eu preciso dela e eu luto para ter ela. E aí eu ajo mundo, faço mundos e fundos e consigo essa caneta. Depois que eu consegui ela já não faz tanto sentido para mim. Eu vejo que ela não era tão importante para mim. Então, ali eu acabo me frustrando, porque não era aquilo que eu necessitava, era apenas aquilo que eu queria. Mas quando eu me dou a oportunidade de ajustar o meu foco e saber aquilo que eu necessito e dou um passo para que isso aconteça, eu não só vou receber aquilo que eu necessito, mas eu vou alcançar novos lugares onde eu nunca passei. E aí eu vou alcançar novas oportunidades, novos objetivos e vou alcançar uma felicidade plena.
que eu sozinha, com os meus métodos, não alcançaria. Mas através de ajustar o foco, de estar no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa no tempo certo, eu conquisto e aí eu levo outras pessoas a conquistarem comigo. Então, assim, mulheres, estou feliz da vida de poder estar com vocês. E creio que nós estamos no caminho certo e vamos erguer a nossa cabeça. Não fiquem de cabeça baixa. Alinhe o foco de vocês e olhe para o alto. Quando Deus esteve com Abraão, mandou Abraão olhar para o alto. Abraão, vê se é possível você contar as estrelas. Deus sabia que não era possível contar as estrelas. E o negócio não estava nas estrelas. O negócio estava em fazer Abraão olhar para o alto, que era da onde vinha o socorro dele. Então, minhas queridas, minhas lindas do meu coração, vamos ajustar o nosso foco, vamos erguer a nossa cabeça, os nossos olhos para onde que vem o nosso socorro, porque olhando e ajustando o nosso foco, nós alcançaremos todas as coisas. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, assim, lindo, lindo estar com vocês. Eu creio que eu vou crescer muito, eu creio que cada uma vai crescer muito. E Cissa, meu coração, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe tudo aquilo que é seu e que leva o teu nome. Amém. E que em todas as coisas, vocês todas sejam mais do que vencedores. Amém? Amém? Glória a Deus. Pessoal, para fechar, a única coisa que está no meu coração é o seguinte: quando você está parado, a única coisa que você tem a fazer é que você precisa se movimentar. Muitas de nós estamos paradas e estivemos paradas. A gente só precisou e só precisa começar a se movimentar. Só que o movimento ele começa com o primeiro passo. Ele não começa com uma corrida. Então, não tenham pressa, não exijam de vocês. Gente, no ano 2000 eu emagreci 15 quilos. De diâmetro na cintura foram 19 centímetros a menos. Eu comecei fazendo caminhada, eu caminhava 30 minutos. Depois, com o passar do tempo, eu fui trocando, aí chegou um tempo em que eu caminhava 5 minutos, corria 1, caminhava 5 minutos, corria 1. E depois eu fui trocando isso, e depois eu passei a correr, e depois não sei o quê, e depois um monte de coisa aconteceu. Mas precisa saber que tem que ter o tempo certo para sair, porque senão a gente quebra no caminho. Uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem, eu acho que não, eu fiz triatlon durante 3 anos, eu fui triatleta. Triatlo é uma modalidade esportiva que você faz um percurso de bicicleta primeiro, né, de natação primeiro, depois você sai da água, pega a sua bicicleta, percorre uma distância de bicicleta, larga a bicicleta no lugar e faz uma distância a pé correndo. Então eu pratiquei durante 2 anos o triatlo. Peraí, deixa eu entender por que eu falei isso. Ai, meu Deus. Peraí. Estava falando de tempo. Tem que ter o tempo certo para sair, porque senão quebra no meio do caminho. Obrigada, isso. Aí teve uma vez que eu fui participar de uma competição de biatlo, era natação e corrida. Quando eu saí, eu fui a terceira a sair da piscina. Quando eu comecei a correr, um amigo meu gritou: "Você está mais forte que elas na corrida." Sabe o que eu fiz? Diminuí o ritmo. Quando ele disse que eu estava correndo mais forte que elas, eu fiquei com medo de não estar dosando corretamente, de quebrar no caminho e de não conseguir. Resultado, fiquei com o 2º lugar, em vez de ficar com o 1º. Por quê? Porque fui dar ouvido a quem estava fora do meu processo. Hoje eu falei com os meus alunos, eu só aceito a opinião de 2 grupos de pessoas que estão envolvidas no meu processo. É o primeiro grupo que eu aceito a opinião. E o segundo grupo, de pessoas que já têm resultados que eu quero na área que eu estou buscando. Se não tiver mais resultado que eu naquela área que eu estou buscando, eu não dou ouvidos. Lá na escola, eu dou aula do Líder em Mim. Aí vem um professor de matemática que não conhece nada dos 7 hábitos, que não conhece nada do Líder em Mim. Ah, Cícera, na sua aula do Líder em Mim, você não devia fazer isso não, você devia fazer assim. Você sabe que atenção eu vou dar para esse cara? Nenhuma.
porque ele não tem resultado naquilo que eu quero. Agora, a minha coordenadora, que dá aula há séculos, que é uma pessoa top, se ela vier para mim, Cissa, faz assim, assim, sabe? A ela eu vou dar ouvido, porque ela já tem resultado naquilo que eu estou caminhando. Tá? Então, o que eu deixo para a gente hoje, além de ajustar o foco, primeiro, você não ajusta foco assim, ó, você vai ajustando foco, é no clique. Meu marido tem um binóculo que dá para ver as crateras da Lua com o binóculo dele, um troço desse tamanho, pesadérrimo. Se você ficar, você treme um pouquinho, tem que apoiar o braço ou botar num tripé, porque senão o peso você já perde o foco, você não consegue achar. Então, é muito delicado. Muito delicado. É devagar, é com um passo de cada vez. Agora, tem que dar o passo. Como disse um amigo meu outro dia, hoje aqui a gente liberou chaves. Agora, quem vira a chave, quem abre a porta e quem atravessa a porta, é cada uma de vocês que está aqui. A gente tem uma tarefa para exercitar, precisa ser exercitado, precisa ser feito, não deixe de fazer. Eu vou fazer. Tá? Se você não lembrar de ninguém, faça com seu marido. Eu tenho certeza que a gente tem o nosso foco desajustado em relação aos nossos maridos. Tá? Então vamos ajustar o foco primeiro com ele. É com o próximo. É com quem está imediatamente próximo. Não tem ninguém mais próximo do que aquele que está ao lado da gente na nossa cama. Então ajuste o foco com ele. Olhe para o seu marido hoje com os olhos de Jesus. Deixa Jesus mostrar a beleza do seu marido para você hoje. Se há áreas em que seu marido ainda está limitado, ore por ele, agradeça a Deus que você já avançou, e se você já avançou é para que você possa ajudá-lo. Tá? Então, a minha dica de pessoa para você fazer essa tarefa, a Luciene foi até embora. Eu tô aqui, não, eu não fui embora, não, eu tô aqui. Eu comecei a rir quando você começou a falar do marido. Eu falei assim, pronto, descobri por que eu tô na live. Tá vendo? Sabia. A gente não tem jeito, não tem jeito. Nós que somos casadas, a palavra de Deus todo dia é para o nosso casamento. Todo dia. Tudo que ele fala é para o nosso casamento. Tudo que ele ensina. Pode ser para o outro, pode ser, mas é para o nosso casamento também. Então, daqui para frente, você pode saber, o primeiro comando é para dentro de casa. Se não é no casamento, é com os filhos. Tá? Não tem escapatória. Para quem não é casado, é com os pais. Porque a família é o primeiro projeto dele, né? O cuidado dele é sempre para essa família. Tá certo? Renata, eu não estou vendo você, porque só aparece 4 pessoas. Eu não estou vendo você aí, não. Gente, a Renata, ela desenvolve um trabalho bacanérrimo sobre família. Tá? Ela é uma mulher top demais, ela tá ali, no chat pelo menos ela tá. Ela é uma mulher muito top, então lá no grupo a gente andou colocando Instagram para a gente seguir uma da outra aí. Aqui a Luciene, depois Luciene, põe lá no grupo para mim qual que é o seu Instagram para eu te seguir. Renata, eu já sigo. Todo mundo, para a gente ir caminhando uma com a outra. Tá certo? E eu vou postá-la no grupo. Cissa, Sim, amor. Eu entrei aqui hoje, assim, eu não conheço vocês. Não conheço principalmente você que está assim, presidindo a live, né? Uhum. E eu queria conhecer um pouquinho, assim, coisa rápida. Saber o que vocês fazem, porque se a gente vai estar junto, mulheres irreconhecíveis, né? Eu queria saber só um pouquinho. E vou falar rapidinho de mim, tá? Tá bom. Eu sou enfermeira de formação. Trabalho, estou aí na linha de frente desse Covid-19 aí. Hoje é minha folga, né? E de um tempo para cá, alguma coisa mexeu muito comigo em trabalhar com saúde emocional e eu venho estudando muito sobre isso. Então, eu acho que isso é um dos motivos de eu estar seguindo algumas pessoas que trabalham com saúde emocional, né? E sou casada, tenho 2 filhos, um cachorro, um bichinho que não larga aqui do meu pé
Todo lugar que eu vou tá aqui comigo. Tô ouvindo. Vou conversar, ela quer conversar também, quer falar junto. Então é isso. Aí, rapidinho, queria conhecer vocês. Eu acho que a próxima a falar precisa ser a Drica. Oi. Então, se apresenta, Drica. Então, eu sou a Adriana, também sou casada, mãe de 2 filhos, né? A Júlia e o Henrique. Trabalho também com enfermagem já há algum tempo. Gosto muito do meu trabalho também. E estou aqui aprendendo muito com vocês. E tenho os meus sonhos, meus projetos, mas estou ajustando o foco para que isso aconteça, para que eles se concretizem também. É um prazer imenso estar participando aqui com vocês, conhecendo cada uma de vocês. A Débora teve que sair. Eu conheci a Débora na mentoria do Felipe. Ela mora no sul do país. A família dela trabalha com barco pesqueiro. Eu nunca conheci ninguém que trabalhasse com barco pesqueiro. Eu achei o máximo isso, gente. Então, ela mora numa região litorânea. Ela tem 3 filhos. O Felipe nasceu agora recentemente. Ela tem uma filha especial que é a coisa mais fofa do mundo. E ela está aí sustentando a família dela, lutando com todas as forças que ela tem para transformar a vida dessa geração que veio depois dela. Ela é uma mulher top demais, gente, top demais. Ela é um doce, ela tem uma doçura que é algo inexplicável. Não foi à toa que a Mel foi mexida com ela, não. É o mel, tá, Mel? É a doçura que mexeu. Renata, fala de você. Renata. Fala, Drica. Você está sem áudio, Renata? A net está ruim. Então tá. Então depois você escreve aí, digita aí um pouquinho de quem você é, então, que a Drica vai falar alguma coisa de novo. Fala, Dri. Não? Eu fui mexer aqui, levantei a mão, mas não... Tá. Melzinha, acho que a Mel, ela deve voltar. Acho que ela sumiu, voltou. Você tá aí, Mel? Fala de você. Mel. Tá me ouvindo? Tô. Olá, Luciene. Eu sou a Mel. Tenho 36 anos, tenho 2 filhos, moro em Portugal. Estou em Lisboa. E andava meia troncha das vistas, agora estou ajustando os focos. E é assim, aqui nesse grupo tem de tudo. Tem uma que é doce, que é meiga, que eu até pedi para Deus, mas eu desisti de pedir para Deus mudar uma coisa que ele não quer que mude. Então eu sou a garata, como diz no Maranhão, eu sou cheia das gratas, do grupo. Não, eu tô aqui mesmo também como você. Eu tive a honra de conhecer a Cissa através do meu noivo que fez mentoria com o Felipe. E no meio de uma conversa eles se conheceram e a gente foi apresentada e foi a melhor coisa que aconteceu. É poder fazer parte, transbordar na vida de pessoas e receber também. Espero aprender muito contigo, Luciene. Que bacana. E eu também quero aprender muito com vocês. Eu vou te ensinar a fazer brigadeiro, tá bem? Deise. Então, eu sou a Deise, né? Também sou casada, tenho 3 filhos, vou ser vovó. Ai, meu Deus, eu vejo a hora de receber minha netinha, Valentina, estamos todos ansiosos, né? Eu sou pastora hoje, trabalho com mulheres, né? Sou líder de mulheres, trabalho com casais, e nós seguimos aí esse trabalho aí em transbordar na vida das pessoas, em receber, em cuidar, em direcionar, né? Hoje eu trabalho com eventos, né? No meu secular, e estamos aí para o que der e vier.
né? Precisando de nós, estamos aí junto e misturado, igual batata. Já viu batata amassada? A batata, antes dela ir para a panela, são várias, mas depois que ela vai para a panela, que é cozida e amassada, é uma só. Então é nós. Ó, a Renata está escrevendo aqui. Peraí, que eu vou ler a apresentação da Renata. Gente, a Renata, ela chama todo mundo de Coração, por isso que ela é a Renata Coração no Instagram. Ela é de Santa Luzia, Minas Gerais. Então, você é da mesma região da Drica, Renata, vocês podem se conectar aí. Depois da mentoria com o Felipe, deixar de ser religiosa para ser a imagem e semelhança do Criador. Comecei um projeto lindo no Instagram, que vai de encontro às mulheres e famílias, mãe sendo mãe. Aí, se vocês acompanharem a Renata Coração lá... Ah, vocês já são amigas. Então, tá. Então, Desde eu sempre, sou viu, Cis? Há muitos anos conheço essa não... pérola. Mas depois... Renata é um presente de Deus para mim. Ela viu? é, né? E a gente se reconectou há pouco tempo. Água, E... porque tinha uma coisa daquela. E assim, é uma amizade que é um presente de Deus. Preciso honrá-la até nesse momento, porque ela sempre foi uma pessoa que contribuiu muito para a minha vida, sabe? Já chorou muito comigo, já me abençoou demais. Amo demais Renata Coração. É um coração mesmo, enorme. É assim. Ela vai chorar mais, que ela já está chorando. Não, a gente chora muito. Chorar é com a gente mesmo. Então, gente, na primeira reunião, quando eu me apresentei, eu não falei daquilo, eu não gosto de falar daquilo que eu sou, né? Mas eu gosto de falar daquilo que eu não sou mais. Então, eu falo que eu não sou coach, eu não sou terapeuta, eu não sou nada disso. Mas eu sou quem Deus me chamou para ser. Então, hoje eu sou uma mulher destemida, hoje eu sou uma mulher corajosa, hoje eu sou uma mulher decidida, eu sou uma mulher que carrega um propósito e defende esse propósito com unhas e dentes, e vai cumprir esse propósito até o último dos meus dias aqui na Terra. E nós vamos sentar e lembrar disso lá na eternidade, que nós vamos ser tudo vizinha, entendeu? As mansões celestiais, nós vamos ser tudo vizinha lá, entendeu? Nós vamos morar nas mansões irreconhecíveis, tá? Eu trabalhei com ensino médio durante muitos anos, tem mais de 20 anos de sala de aula, tenho 23 ou 22 anos de sala de aula, trabalhei muitos anos com ensino médio, comecei com ensino fundamental agora, e comecei essa caminhada de desenvolvimento pessoal em 2018, final de 2018, que eu comecei a ter contato com isso, e vim caminhando, já tropecei bastante no caminho, mas quando eu encontrei o Felipe, eu parei de pisar em falso. O Felipe me deu segurança para caminhar, eu sou muito grata a ele, sempre serei, ele é uma pessoa incrível, e ele tem um coração mesmo no reino. Claro, deve ter defeito, né? Quando a gente começar a conviver de perto, vou achar uns defeitos ou outros, graças a Deus, tomara que eu ache, né? Porque não tem nada pior do que você achar que as pessoas não têm defeito. Mas ele tem um coração gigantesco, e Deus fez muita coisa através da vida dele na minha vida. Inclusive o fato de eu estar aqui agora, de eu ter conseguido chegar nesse lugar, que era o lugar que eu tinha que estar, tá? Sempre foi. Diante de mulheres, eu me lembro quando eu estava numa igreja que eles iam trocar uma liderança de mulheres, e eu sabia que eu deveria estar naquele lugar, mas eu também sabia que eu não estaria naquele lugar, naquela igreja, porque se eu tivesse, eu tinha atrasado mais ainda tudo que eu tenho para fazer, né? Deus sabe de todas as coisas mesmo. Mas aí é isso, tá? Então, a gente está caminhando. Hoje eu trabalho com o Felipe, dou aula de português, dou aula de liderança, né, do Líder em Mim. Trabalho também com revisão de textos, de livros, vários tipos de revisão. Trabalho com uma profissão... A Mel, toda feliz ali, que a gente tem uma treta para resolver com o livro, né, Mel? Trabalho também como escritora fantasma.
Lá nos Estados Unidos, a profissão de ghostwriter já é reconhecida, aqui no Brasil não. Então, quando uma pessoa quer escrever um livro, tem conteúdo, mas não tem tempo, não está interessada em fazer, ela contrata um escritor fantasma para escrever o livro para ela. A gente tem contato com a pessoa, reuniões igual a gente tem aqui, áudio, você aprende o estilo da pessoa, e aí você pega o conteúdo da pessoa e transforma em palavras. Simplesmente isso. Tá? É só alguém que vai ali e mexe na massa. Tá? A gente fica entre o dono da padaria e o padeiro. Aí a gente fica ali no meio só misturando ingredientes, misturando a massa, no final das contas sai um livro. Então, eu trabalho com tudo isso. Hoje, estou ficando maluca, nesse tempo de Covid-19, porque eu nunca trabalhei tanto como nessa época, mas eu estou amando tudo isso. Eu estou com 2 projetos lindíssimos. Um projetinho ainda, chama de projetinho, porque ele é filhotinho, mas ele é do tamanho de uma semente de mostarda. E ele vai crescer de uma forma incrível, eu sei disso. E estou trabalhando num outro projeto que já é gigante, ele já nasceu gigante, esse não tem como, ele não nasceu pequeno, ele já nasceu gigante. Como diz uma amiga minha, é um projeto para ser feito a muitas mãos, de tão grande que ele é. Então, estou gerando esses 2 projetos, acho a coisa mais linda do mundo, Deus liberou meu sonho, quer dizer, não é que ele liberou, né? Eu consegui liberar os meus sonhos novamente, porque eu não sonhava mais, e hoje eu tenho projetos, cara, eu tenho sonhos, eu ficava assim, cara, eu tenho que resolver isso, isso e isso, porque quando isso acontecer, isso aqui vai ser um empecilho para aquilo lá acontecer, então eu já tenho que resolver isso aqui, porque eu já sei onde eu vou chegar. Mas Deus já deixou bem claro para mim, vai ser do jeito dele, não vai ser do meu. Então, ele só me pede uma coisa, como ele falou comigo há um tempo, antes dele falar, porque eu falei com vocês no início aqui, há um tempo atrás, ele falou comigo, obediência. Só quero obediência. Ele já me deu um vislumbre do que ele tem para mim. Eu só preciso obedecer. Ficar muito antenada. Mas agora eu tenho uma turma para caminhar comigo, né? E aí a gente tá aqui para a Cissa. A Mel ontem já puxou minha orelha. Falei, Mel, vou tomar energético, vou comer isso aqui. Ela, não, senhora, cadê sua água? Você é templo do espírito, cuida da tua alimentação, cuida do teu corpo, entendeu? E a gente está aqui para isso, tá, gente? Como diz a Luciene, eu abri a reunião, mas essa reunião aqui é de Jesus. E ele não faz acepção de pessoas, tá? Então, nós estamos aqui para cuidarmos umas das outras em todas as áreas que for possível cuidar, tá? Que os nossos olhos estejam atentos, que nós possamos alinhar o nosso foco com os olhos de Deus, com o olhar de Deus, para que a gente possa enxergar uma na outra a necessidade que ela tem e que a gente tenha a disponibilidade, a generosidade de derramar na vida uma da outra aqui o que nós sentirmos que ela precisa. Amém. Então tá. Então fizemos 2 horas de reunião hoje, está faltando 2 minutos. Daqui a pouquinho eu jogo o link para vocês. Vou pôr lá no YouTube a reunião para as meninas assistirem, tá? E meninas que não assistiram, por favor, né? A gente falou das pessoas que estão aqui, Deus sabe de todas as coisas, tá? Ninguém foi excluído, Deus não excluiu ninguém da reunião, mas talvez ele tivesse que falar algo em especial para quem está aqui, né? Talvez ele falou com você num outro lugar, você pode estar vivendo um tempo infinitamente mais abençoado do que esse que a gente viveu aqui, tá? Mas a gente espera vocês. Agora eu não vou errar a data. Quarta-feira aqui, na outra quarta, dia 22, quarta-feira, dia 22, às 3 horas da tarde. Nós estaremos aqui de novo e eu vou sempre fazer pelo Hangout agora, não vou fazer pelo Zoom mais, tá? Até isso Deus resolveu para mim, porque eu usei a conta do Felipe na reunião passada, aí a empresa que eu trabalho, a escola que eu trabalho, criou um e-mail corporativo, e aí eu posso usar o Hangout com até 100 pessoas, sem preocupação com nada, tá tudo certo, ok? Então, beijo para todas vocês, muito obrigada,
tá? E tarefa, vamos fazer nossas tarefas. E vamos, se vocês sentirem alguma coisa, gente, anota, posta no grupo, entendeu? Vão postando lá o que está rolando disso que a gente está vivendo. Eu acho que é muito bacana isso, os testemunhos. Falou? Beijo para todas. Ok. Até mais. Fechando Tchau, tchau. aqui. Parar de gravar primeiro. Só interromper a gravação primeiro.